Olá, amigos da Editora Atualizar, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos agora tratar de um tema de atos administrativos que cai muito em prova, dos que mais caem em prova, que são os requisitos ou elementos do ato administrativo. Os requisitos, elementos, gente, não tem nada a ver com atributos. Depois estudaremos os atributos, não nessa aula, na aula lá para frente vamos estudar quais são os atributos do ato administrativo. Mas assim, só para começar a nossa aula, né, os requisitos, ele é a infraestrutura do ato. Ele é o quê? Condições para a validade do ato administrativo. Já os atributos são a qualidade, são as características do ato administrativo. Por exemplo, o Tanaka, qual que é o requisito da existência do Tanaka? Eu tenho que ter cabeça, tenho que ter coração, tenho que ter pulmão, assim por diante, né? E quais são os atributos? O Tanaka é um cara legal, um cara bacana, um cara batuta, um grande amigo, né? E assim por diante, certo? Bom, então, no ato é a mesma coisa. Por exemplo, uma multa. Para uma multa vir ao mundo jurídico, para vir ao mundo de fato, o que acontece? Uma multa tributária, por exemplo, né? Uma multa tributária, qualquer pessoa pode chegar lá e fazer, te multo porque você não pagou o imposto? Não, não é qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa, um agente público que tenha competência para tal, né? Por exemplo, um guarda de trânsito não pode dar uma multa tributária referente ao imposto de renda. Da mesma forma que o auditor fiscal da Receita Federal não posso dar uma multa de trânsito para quem passou o sinal vermelho, porque eu não tenho competência para isso. Então dá para perceber que competência, que é primeiro requisito do ato administrativo, né, que nós vamos estudar, a competência ela faz parte. Sem a competência você não tem ato administrativo. Então tem que ter um agente competente, por exemplo, para lavrar uma multa. E aí, depois nós vamos estudar atributos, que uma das qualidades do ato é a autoexecutoriedade. Eu, auditor fiscal ou mesmo guarda de trânsito, não precisa de uma autorização judicial para lavrar essa multa. A autoexecutoriedade, então, é uma qualidade, né? Uma qualidade do ato administrativo. Eu não preciso de autorização judicial, já posso lavrar a multa. É uma qualidade. Já a competência não, é um requisito, é um elemento fundamental para o seu ato. Beleza? Deu para, né, distinguir mais ou menos aí o que é requisito, o que é atributo. E agora nós podemos estudar os requisitos do ato administrativo, ou também chamados de elementos. Nós vamos seguir a lei 4.617, de 1965, que é a Lei da Ação Popular, para determinar quais são os atos administrativos. Bom, são estes aqui: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A gente vai falar cada um deles, hoje vamos falar da competência. Mas só sabendo isso, gente, você já conseguiria resolver algumas questões de concurso público, só sabendo isso aqui: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E depois nós vamos estudar cada um dos requisitos. Existe um método mnemônico, né? Você forma uma palavra para tentar lembrar na hora da prova. Então, o método mnemônico muito amplamente conhecido é o CONFIFOMO. CONFIFOMO. Essa palavra, CONFIFOMO. Beleza? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu, quando eu estava a estudar para concurso público, quando passei para auditor fiscal, né, eu ficava pensando, eu gostava de fazer frases, né? Então, eu fiquei pensando, por que eu estudo? Né? Eu estudo com a finalidade de formar motivos e objetivos para a minha vida. Então você pode também usar um método mnemônico formando frases, né? Eu estudo com a finalidade de formar motivos e objetivos para a minha vida. Legal.
Já conseguia, já na hora da prova, não esquecia o Confiformol. Beleza? Legal. Alguns também alguns autores chamam competência de sujeito, que é o sujeito que pode lavrar a multa. Então, ao invés de ter competência aqui, é sujeito. Aí fica Sufiformol. Beleza? Mas a grande parte da doutrina, inclusive Erli Lopes Meirelles, já fala aí de competência. Muito bem. E aí, pessoal, só sabendo isso, nós conseguimos fazer... Decorou? Tem que decorar isso aí. Memorizar, tá? Sabendo Confiformol, eu consigo fazer alguns exercícios para concurso. Olha lá. Concurso CESP, Tribunal de Contas do Pará, né, auditor de controle externo, em 2016. São 3 os requisitos para que um ato administrativo seja dito perfeito. São 3? Não, são 5. Confiformol, né? São 5. Aqui ele fala competência, finalidade, está faltando forma, está faltando motivo, e aí ele fala objeto. Então está errado, são 5. Próxima questão, CESP da Anatel para analista administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto são requisitos de validade de um ato administrativo. São requisitos de validade, elementos de validade de um ato administrativo. Sem eles, o ato administrativo não vive, né? Sem você, não vivo, né? É mais ou menos isso. Sem um desses requisitos, não existe ato administrativo em regra, né? São requisitos, são elementos para a validade do ato administrativo. Beleza? Então está certo essa afirmativa CESP. Fundação Carlos Chagas, TRE do Rio Grande, indica a alternativa e completa a seguinte afirmação. Finalidade e motivo. Finalidade e motivo são do ato administrativo. São características? Sim, quase que não, né? Que característica seria atributos. Então, tá errado. B, atributos? Não, né? Atributos são as qualidades, características que a gente vai estudar, autoexecutoriedade, presunção de legitimidade, por aí vai. C, aspectos? Também não. Aspectos de respeito a atributos, a características, atributos, né? D, requisitos ou elementos? Sim, tá certo, né? Então, coloca aí D de dojo. Põe D de dojo, dojo, põe aí D de dojo. E E, modos de esterilização também não. Então, põe aí D de dojo. Legal? Vamos falar agora, então, nessa aula do sujeito. Da competência. Competência também conhecida como sujeito. Então você pode encontrar isso aqui na prova. Mas qual que encontra mais nas provas, Tanaka? Você vai encontrar mais o quê? Competência. Tá joia? Aí, na maior parte das provas você encontra como competência. Bom, competência, vamos ver o que Erli Lopes Meirelles fala sobre competência. Antes disso, deixa eu dar uma licencinha para você quiser copiar, quiser dar uma pausa para copiar, fica à vontade. O que Erli Lopes Meirelles fala sobre competência? Ele fala o seguinte, eu vou ler aqui e depois a gente explica. Entende-se por competência administrativa o poder atribuído ao agente da administração para o desempenho específico de suas funções. Então, competência, o poder atribuído ao agente da administração para desempenho específico de suas funções. Tanaka, auditor da Receita, tem o poder, tem a competência, por exemplo, de lavrar multas tributárias em favor da Receita. Um guarda de trânsito tem a competência de lavrar multas de trânsito, por exemplo. Cada um no seu quadrado. Na verdade, cada um tem atribuições, tem poderes para determinadas funções dentro da administração pública. E isso é chamado de competência, essas atribuições, esse poder atribuído ao agente da administração. E aí, continuando nosso papo aqui, nosso papo não, as palavras de Erli Lopes Meirelles, diz ali, a competência resulta da lei, por ela é delimitada. Ah, legal. Então, a competência, quem dá é a lei. E por ela é delimitada. Então, a competência é um elemento vinculado à lei, não é uma coisa discricionária.
né? Olha, a lei está atribuindo ao auditor fiscal Eduardo Tanaka ali, a pessoa que ocupa um cargo de auditor fiscal, a competência de lavrar multas tributárias, por exemplo. A competência de verificar malas no aeroporto, na aduana de um aeroporto, por exemplo. Então você tem competência, atribuições, né? Quem é que dá essas competências, quem é que dá essas atribuições é a lei. Ou seja, é um elemento vinculado à competência. Eu não posso simplesmente falar, não quero competência. Ah, então o seu chefe fala, não sei se eu lhe dou ou não essa competência. Não, a lei está falando. A pessoa exerce determinado cargo, ele tem todas aquelas atribuições, todas aquelas competências, aquele direito de praticar funções dentro da administração pública. Não é nem direito, é um poder-dever, na verdade, né? Muito bem, continuando a leitura do Meirelles, diz ali, todo ato emanado por agente incompetente, então agente que não tem competência, imagina o Tanaka lavrando multa de trânsito, que não tem nada a ver, né? Só posso lavrar multa tributária, mas se eu lavrasse uma multa de trânsito, eu como auditor da Receita, eu sou um agente incompetente para tal. Então, todo ato emanado por agente incompetente ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática é inválido. E por faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja o poder jurídico para manifestar a vontade da administração. Se eu não tenho esse poder jurídico, que é a competência para manifestar a vontade da administração, se eu praticar determinado ato, esse ato será o quê? Um ato praticado por agente incompetente, um ato inválido. Legal, muito bem. E aí vamos ver quais são as características da competência. Intransferível. Então, a competência você não transfere. Ah, Tanaka, transfere sim, porque nós tivemos uma aula que falava de delegação. Aula de poder hierárquico, dá uma olhadinha lá, se não me engano, 79, que falava de delegação. A delegação não transfere a competência, não. A delegação transfere o exercício de alguns afazeres que está contemplada dentro daquela competência, mas não transfere a competência inteira. Cuidado com a delegação que nós vamos estudar na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre delegação. Ele passa apenas o exercício e não transfere a competência do agente. Então, quando eu delego para alguém, delego, por exemplo, para o inferior hierárquico, que é o exemplo mais claro disso, alguma competência, eu estou delegando um exercício para fazer alguma coisa específica, para assinar determinados documentos, você pode fazer isso por mim. Estou te dando essa competência. Beleza? O exercício, mas não transfere a competência. A competência, então, gente, é o quê? É intransferível. Outra coisa, tomei posse no cargo público, beleza, agora tenho todas aquelas competências. Ah, mas tem algumas que eu não quero. Eu renuncio uma parte dessas competências, eu renuncio a competência inteira? Não. A competência é irrenunciável. Ajoelhou, tem que rezar, não é verdade, gente? Ou seja, o exercício é obrigatório. Você não pode falar, não quero competência, não quero essa, eu só quero esta e esta só. Não, você tem o poder de dever, você recebe, né, poder e dever para com a administração pública. Então, não há que se falar em renunciar parte ou toda a competência a qual é atribuída por lei ao agente da administração pública. Que mais? A competência imprescritível. Prescrição, nós já falamos muito sobre isso, é um lapso de tempo que passa, e passando esse lapso de tempo, você perde o direito a uma ação. Então imagina que eu tenho ali, quando eu tomei posse no meu cargo público, eu tenho uma gama de competências. Imagina que de funções, de atribuições. Imagina que determinada competência eu não utilizo, eu não uso. Determinada função eu não utilizo. Então, quer dizer,
pelo fato de não utilizar determinada competência, de repente o trabalho que eu desenvolvo na administração, né, não exige determinadas competências. Então, pelo fato de eu não exercer determinadas competências durante um longo período de tempo, eu acabo perdendo essa competência? Não perco essas competências, porque a competência é imprescritível, não perde com o passar do tempo. E outra coisa, a competência é improrrogável. Imagina que indevidamente um agente da administração pratique um ato pelo qual ele é incompetente. Ele é incompetente, não podia ter praticado, ele praticou determinado ato. O que vai acontecer? Bom, já sabe que o ato é inválido. Ou seja, você acha que pelo fato de ter praticado um ato, fulano e tal lavrou uma multa, agora ele pode ser auditor fiscal? Não pode. Né? Foi praticado indevidamente determinado ato administrativo. O ato administrativo é inválido. Então, a competência não passa para ele por ter praticado esse ato administrativo inválido, né, de forma incompetente. Ou seja, não se prorroga para ele a competência pelo fato de indevidamente ter praticado o ato administrativo. Ou seja, é improrrogável a competência. Então, grave bem as características também podem aparecer na sua prova, né? Tranquilo? Vamos lá então fazer uma questão CESP, Polícia Civil para agente de polícia do Estado de Espírito Santo. A competência é requisito de validade do ato administrativo. Isso constitui na exigência de que a autoridade, órgão ou entidade administrativa que pratique o ato tenha recebido da lei a atribuição necessária para praticá-lo. Gostei, tá certo, né? Eu gostei, ele praticamente resume o que é competência nesse exercício aí, né? Então não é só agente, o órgão também tem competências. E quem que atribui essa competência? É a lei. É a lei, beleza? Então coloca aí C de certo. Outra questão, Fundação Carlos Chagas, TRE de Piauí. A competência como um dos requisitos do ato administrativo é, vamos ver, a competência é transferível? Não, muito pelo contrário, a competência é intransferível. É renunciável? Muito pelo contrário, a competência é irrenunciável. Letra C. De exercício obrigatório para órgãos e agentes públicos? Sim, de exercício obrigatório. Ele não pode falar, não quero essa competência. É exercício obrigatório. Então marca aí. Opa, C de coração, meu coração, beleza? D, modificar por vontade do agente. O agente pode modificar a competência por vontade própria. Eu quero essa que eu não tenho, eu quero também. Não, a lei que lhe dá é um ato vinculado, elemento vinculado à competência. E prescritível, muito pelo contrário, é imprescritível. Então, letra I, C de casa. Tranquilo, moçada? Você que gostou, dá um joinha, compartilhe as nossas aulas. Só com isso a gente consegue dar a vocês, né, fazer por vocês esse projeto, que é um projeto maravilhoso de democratização e socialização do ensino gratuito para toda a sociedade, parecido para concursos públicos. E até também, eu sei que eu tenho um monte de alunos que fazem direito, que gostam do direito e estudam também, ajuda até na faculdade, aí, na formação dos nossos futuros advogados do nosso Brasil. Valeu, pessoal! Continue estudando, firme e forte, você é guerreiro, não pare não. Às vezes eu sei que bate uma molezinha, às vezes bate alguma preguicinha, gente, mas isso é normal. Isso é normal. O que a gente tem que fazer é se organizar. Organizar os horários. Há horário para tudo, há tempo para sorrir, para brincar, para chorar. Há horário para estudar também e para se divertir. E falando em se divertir,
né? Bons estudos a todos, que esse estudo seja uma diversão. Um grande abraço, um beijo, até mais. Tchau, tchau.